importar os melhores produtos para sua marca? Esse episódio é um oferecimento da Joom Pro, especialista em sourcing e importação de produtos. A Joom Pro escolhe os melhores fornecedores, te ajuda a escolher os produtos do portfólio, cuida da sua personalização e entrega os produtos no seu estoque, pronto para venda. Ao invés de você ficar focando em outros temas, você garante que a sua operação rode e escale suas vendas. Se você quer importar seus produtos, fale direto com a Joom Pro. Acesse o QR Code aqui na tela ou no link na descrição. Fala galera, vamos para mais um episódio da Start Econ. Dessa vez o tema é sobre marketplace e a cadeia de suprimentos, né? A gente vê aí, durante muito tempo, o marketplace ele foi visto como uma alavanca de crescimento e hoje a gente entende que a questão é muito mais embaixo, né? Desde o sortimento de produtos para alavancar a margem e também as vendas. Hoje aqui eu tô com dois feras para falar do assunto. Tô aqui com a Rafa e com o Odair. Vou querer que, Rafa, se apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho da sua história e seja muito bem-vinda, é sua primeira vez, né? Sim, é minha primeira vez aqui na casa. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo a mesa. Eu sou Rafa Rangel, trabalho há 15 anos com supply chain. Já passei por indústrias, pelas empresas alimentícias, já passei por agente de cargas. O maior agente de cargas, aquele amarelinho que faz o transporte das cargas de Fórmula 1, bem conhecido. E a gente está aqui hoje para discutir um pouquinho dessa conexão de supply chain com o e-commerce, marketplace, que está dominando esse mercado. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e bora lá falar desse assunto que está explodindo por aí. Boa, prazer é nosso. Odair, e você? Oi, Caio, obrigado pelo convite. É a minha primeira vez aqui na Start Econ. Estou muito honrado de dividir a mesa com a Rafa aqui, que eu já vi que ela é fera, manja muito. Hoje a gente vai estar com o nível alto aqui, eu tô hoje até preocupado. A régua tá lá em cima, a régua tá lá em cima. Bom, eu sou o Odair Coelho, eu estou há 10 anos no e-commerce, aliás, há 11 anos no e-commerce, tá? Tenho mais um pouco de carreira aí, um pouco mais até, de carreira, sempre na área comercial, e a minha carreira foi construída basicamente na área automotiva. Então eu já fui montadora, trabalhei na parte de distribuição também de peças, então a cadeia de peças, né, de automotivo, ela é uma cadeia muito antiga ainda no formato, então tem lá o fabricante de peça, a montadora, o distribuidor, aí depois do distribuidor vem as redes de varejo, e aí do varejo vem o varejo online, onde está lá o site, o D2C e também o marketplace. Eu já trabalhei em todos. Trabalhei na maior empresa de varejo do país, trabalhei num grande distribuidor, então eu estou nessa cadeia já há um bom tempo. E a última passagem foi no marketplace, né, no maior marketplace de automotivo aí, onde eu consegui enxergar muito melhor, que aí eu estava por dentro, né, vendo a caixa preta de como funciona. E estou aí há 10 anos, a questão de importação e supply é muito importante. Sim, com certeza. Tem que fazer o link com a fiscal também, que a gente está no momento da questão da reforma tributária. E vamos conversar, vamos levar a informação aí para muita gente. Sim, Boa. Falando um pouquinho de importação, eu estou aqui hoje como uma facilitadora de importação, representando a Joom Pro, que é uma empresa que consegue facilitar e tirar essas preocupações do importador que trabalha no marketplace. Exatamente. Ô Rafa, já que você puxou esse assunto, um monte de gente me pergunta o papel da Joom Pro. Eu queria, antes de começar as perguntas, e eu vou contar um segredo para vocês. Eu já fui para a China importar também, foi muito traumática a minha experiência, tá? Foi terrível, foi quando eu abri o container, eu vi tudo quebrado, caiu na alfândega. Sim. Imagino que vocês ajudam bastante. Conta um pouquinho, antes da gente entrar na pergunta, esse papel da Joom para ajudar as empresas a encontrarem um produto ideal e também fazer todo o processo. Sei que vocês entregam no estoque dele, né? No CD dele. É isso Vamos mesmo. começar por isso, então. Bom, fazendo uma conexão com o nosso tema de hoje, eu gosto de trazer uma analogia que eu acho muito interessante. Que o produto no site é marketing. O produto com margem, com lead time correto e bem entregue é supply chain. Por isso que a gente vai fazer essa conexão dos dois hoje. E a Joom Pro é uma facilitadora de importação. Ela faz todo o gerenciamento na China para você, encontra o produto que você precisa, consegue personalizar, colocar a sua marca, que mais cedo a gente estava falando que é um diferencial hoje para quem está trabalhando no marketplace, né? E a gente traz esse produto, entrega para você na moeda brasileira, você paga em reais, você não precisa se preocupar com o fuso horário, com o idioma diferente e muito menos com as viagens para a China. A gente sabe que às vezes ali na viagem para a China a gente encontra muitos fabricantes e não sabe nem por onde começar.
mas também sabemos que existe uma restrição dentro do mercado chinês em negociar somente com nativos. Então é por isso que hoje a Junpro tem a Junpro China, que fica fisicamente na China, fazendo esse trabalho de sourcing com a negociação diferenciada. Depois disso, a gente cuida de todo o processo de importação, sem complicação, com a complexidade de uma compra nacional e a competitividade de um produto importado, entregando no CD do distribuidor, do cara que vai vender no marketplace, enfim, facilitando toda essa cadeia. Basicamente, eu só preciso saber o produto e Sim. vocês vão fazer o resto por mim, tá vendo? Hoje a gente tem 18 milhões de produtos na plataforma disponível. Nossa, E eu ainda brinco que se você não encontrar o seu produto dentro dos 18 milhões, a Junpro consegue encontrar com o time de sourcing na China. pô, animal. Cara, eu acho que isso teria facilitado muito a minha vida, né? Porque quando eu fui lá, o maior desafio foi exatamente as fábricas, as negociações, né? Então você chegava. Primeiro, o idioma é terrível. Eu fui, Sim. acho que em 2018. A gente estava com um tradutor, o meu amigo, um sócio, tinha uma operação lá bem pequenininha. Cara, visitar as fábricas, muitas fábricas, o processo de negociação era extremamente difícil. Eu ia nas lojinhas, eu me sentia que eu estava sendo enganado ali. Né? Falar, isso aqui é brasileiro, vou cobrar 2x aqui. E foi uma boa experiência, mas foi muito desafiador, justamente por você depois ter que reunir os produtos, muitos fornecedores, a gente trouxe muita gente. Sim, hoje a Jun, como tem uma carteira grande de clientes, a gente consegue fazer o processo de consolidação, que diminui o seu custo landed. Legal. O seu custo landed, que é o custo total do processo de importação para você. Então, fazendo essa consolidação, tendo volume, hoje na importação, não tem como negar que volume é poder de negociação. Então, a gente trabalha esse volume a favor do nosso cliente. Pô, legal. Tá vendo, Adélio? Na minha época de Mercado Livre, se eu tivesse esse parceiro, acho que ia vender mais lá, cara. Com certeza. E aí, pegando o gancho da Rafa aí, trazer o produto é fundamental, ter um produto com preço e tal, mas e a estratégia de venda? Exato. Como que eu vou anunciar? É marca própria? É catálogo? Qual que é o melhor marketplace para eu dar atração em cima disso? Ah, mas tem vários, vamos em todos? Vamos também em todos, mas qual a prioridade? Qual o tipo de produto que eu consigo colocar? Eu vou usar o fulfillment desses marketplaces, como é que eu vou trabalhar? Isso é o que eu faço, é trabalhar essa estratégia. Tem gente que me pergunta, tem uma pergunta do milhão, acho que a Rafa já escutou essa aí. Eu quero entrar no vender online, qual produto que é o ideal? Gente, não tem essa é a pergunta do milhão. Tem, dependendo do que você está acostumado a trabalhar, de como você tem, qual o teu fluxo de caixa, como que você vai trazer. Então, o produto, ele depende da estratégia. E boa parte das vezes, essa estratégia começa com o tributário fiscal. Né? Que tipo de produto que eu trago, por onde chega, qual que é a classificação fiscal que ele vai colocar, que ele vai receber, né? Como que eu vou colocar esse produto? Eu vou ser distribuidor, que também é um caminho, ou eu vou ser varejo? Ou talvez os dois, Sim. né? Então, tudo isso. Essa estratégia, ela tem que ser bem montada, ela tem que ser bem pensada. E às vezes o empresário, ele começa a fazer aquilo, mas ele tem, como é que é? Ele tem uma única visão. E aí, ter um consultor é aquele que vai fazer, às vezes, uma pergunta básica que é: mas você tem onde colocar esse produto? Você já viu se esse produto é inflamável e você vai conseguir transportar ele da melhor forma? Licenças e tudo As mais licenças. que Exato. precisa obter. Que tal buscar alguma coisa, alguma linha de produto que precise do Inmetro, que aí que você já consegue barrar uma série de concorrentes que não têm esse Inmetro, ou que Sim. não vão querer pagar para isso? Eu acredito que a posição do consultor ela é muito interessante para te trazer essa visão, porque a curadoria do produto não é só escolher o produto que está viralizado nas redes sociais. Você também precisa analisar a parte tributária que ele colocou e o esforço logístico. Então, vou trazer um exemplo aqui um pouco mais prático, mas é muito mais fácil você gerir 100 SKUs que você tem uma venda de 10 itens por semana do que gerir 1000 SKUs que você só tem uma venda por semana. Então, também precisa pensar nesse esforço logístico, né? Como isso vai impactar, pensar na NCM, que é a classificação fiscal, olhar para a reforma tributária, entender os contratos com os fornecedores e ver se aquele produto faz sentido. Trabalhar com a sazonalidade,
né? O planejamento estratégico para falar aqui da sazonalidade. Eu trabalhei numa empresa de chocolates e a gente experimentava panetone na Páscoa e experimentava ovo de Páscoa no Natal, porque era tudo feito com tanta antecedência para que aquilo tivesse disponível no mercado no momento certo. Então, o papel do consultor ele vai te dar todo esse know-how para você escolher o produto correto. Vamos trabalhar um pouco esse tema da estratégia, né? Porque eu tenho contato com muitos lojistas, né? Você também, então acho que todos nós temos, mas a gente acha, eu falo com muito que eles acham, olha, esse produto tem uma demanda, aí eu vou lá e vou procurar alguém para trazer para mim. Às vezes ele perde de ter uma oportunidade de margem e tal. Eu queria que vocês comenta um pouquinho, né, nessa questão de estratégia, né? Pô, eu vejo um produto com demanda, isso é certo ou errado? O que você recomenda também para essas pessoas que estão tendo essa visão que eu acho que é o que o Odair trouxe, só de uma parte da cadeia de suprimentos, né? E os riscos disso. Conta um pouquinho como que essas pessoas, o que seria o recomendado para esse tipo de pessoa? O recomendado é você ter uma pessoa que possa te auxiliar como um consultor, trabalhar com um sourcing estratégico. O que significa isso? Ter Legal. parceiros globais, onde você consiga ter a competitividade de um importado na complexidade de uma compra nacional. Facilitar o trabalho da sua cadeia hoje para quem está vendendo ali no marketplace. O marketplace ele é uma alavanca para a supply chain quando a gente coloca ele numa posição de eu posso testar aquele produto onde daqui a pouco eu vou investir na marca própria. Então, você traz ali um mix e faz o teste se aquilo ali vai funcionar ou não. E vai fazendo toda essa verificação com o apoio de um consultor para você escalar o seu negócio. Tudo precisa ser estudado. A gente pega muitas empresas que hoje travam porque olham para a parte logística operacional como um custo e não como uma oportunidade de se tornar competitivo. O que o pessoal busca muito hoje é você precisa vender bastante no marketplace e para isso você precisa ter um preço competitivo. E aí o que o pessoal faz? Espreme a margem. Espreme a margem e troca a cebola, que é o que a gente estava falando aqui no começo do podcast, né? E isso não funciona, o cara fica ali batalhando e tudo mais. Quando você tem um sourcing estratégico, você encurta todo esse processo entre a fábrica e o consumidor final, conseguindo ter um custo mais vantajoso e podendo melhorar a sua margem para trazer um produto vantajoso. Então, dessa forma, fazer uma curadoria. E não, simplesmente o produto viralizou e é isso que eu vou vender trazer, agora. Chega aqui, não... Odair, é um tema bem complexo, né, cara? Mas, tipo, você que atendeu ali o lado do lojista, viveu a operação, você tinha espaço para essas conversas? Existia o conceito dele saber que realmente existe a possibilidade de eu olhar esse tema de trazer produto da logística como algo estratégico? Sim. Vários contatos que eu tive com lojistas e tal, a pergunta, na verdade, a resposta, ela vem com isso da questão logística, da onde eu vou buscar, mas a pergunta é, como que eu consigo ter uma rentabilidade trabalhando com marketplace? Tá? Primeiro, nós trabalhamos em marketplace, a gente sabe que o custo de aquisição de um cliente, um custo de manutenção, o custo de você estar na rede mais famosa, entendeu? De você trazer aquele cliente, a estratégia de cupons, entendeu? A verba de incentivo, isso é muito caro. Fora a logística, que é fundamental e que também é caro. Isso é aquela taxa de porcentagem que está lá. Então, eu sempre coloco como taxa de venda e não como... é meu sócio. Tem que ter. Né? Hoje, você trazer um cliente, dar meio de pagamento para ele facilitado, parcelar essa compra, entendeu? Ter o antifraude, ter tudo isso, isso custa. Né? Então, o que está lá é que ele está te facilitando de uma coisa, ele te entrega um benefício. E aí, como rentabilizar isso? É comprando da melhor forma. Né? O preço quem faz é o mercado. E aí, Rafa, até colocando um pouquinho do que você falou, a gente vai ver o que viralizou. Tem um passo antes que é. E aí, aquela questão que você foi para a China para ver o que era a tendência lá. Porque se hoje olhar só as ferramentas, o que está vendendo no marketplace, até eu trazer... Provavelmente, a hora que chegar, já tem mais gente vendendo. E aí, a minha margem vai apertar. Aí, o que acontece? Quem trouxe antes está vendo aquilo micar no estoque, vai baixar a margem. E ele não baixa a margem dele.
ele baixa de todo mundo. Sim. Porque tem uma competição geral de centavos, né? Exato. Aí você pode ter um produto onde você especificou melhor, se for marca própria, só você está em catálogo, você conseguiu fazer uma embalagem melhor, você consegue trazer uma especificação de produto que seja mais atrativa, e se você tiver o anúncio competindo lá, né, do lado a lado daquela marca que ele procurou, daquele item que ele procurou, você pode até convencer. Então, é só preço? Não, não é só preço. Nós aqui, como consumidores, não compramos só preço, nós compramos a relevância da marca, a reputação do vendedor, o prazo de entrega, né? Então, até a questão logística, o produto que está no armazém do marketplace, ele vai mais rápido, né? Ele chega mais rápido para o cliente. Então, tudo isso vai. Então, a gente tem que olhar a compra do produto, a escolha do produto como sendo tendência, tá? Como sendo a melhor forma de fornecimento e a rapidez dele chegar aqui e eu ser um dos primeiros a estar vendendo isso. Senão eu vou competir com preço. Mas ainda nesse cenário, ele vai ser uma pessoa de oportunidade, né? Eu estou vendo aqui um certo cenário que eu tenho um produto, não de uma construção. Você consegue hoje, eu vejo muito isso acontecendo no marketplace. Estou vendo um produto com uma tendência e o cara vai lá e compra, ele negocia bem, às vezes ele tem acesso como o da Jun, mas não uma construção. Isso, nessa sua jornada, nessa transição aí de tempos que você vem falando, você vê esse lojista, esse seller ali do marketplace tendo essa maturidade de entender que é uma construção, da diferença da experiência. E aí eu tô falando, né, pô, a gente tem as montadoras, né, grandes empresas que talvez estejam mais estruturadas para esse pensamento de longo prazo. O menor, é aquilo que ele falou, ele tá vendendo à noite para pagar amanhã. E você consegue identificar essa maturidade de estratégia do sourcing dentro dos lojistas que você atende? Sim, sim. Tem uma série de lojistas que já estão olhando isso. Legal. Já estão olhando esse caminho como sendo construído. Isso já há algum tempo. Inclusive eu conheço lojistas, já trabalhei com lojistas De todo tamanho. De todo tamanho e que construíram as suas marcas dentro de marketplaces. Cresceram usando o marketplace e hoje tem o site porque a marca é forte, mas a venda do D2C é marginal. Então ele constrói a estratégia dele, está dentro dos marketplaces, tá conversando com apoio do Key Account lá, né, do Melipro, que seja, do Key Account da Shopee, trabalhando a marca dele e trabalhando produtos, inclusive para cobrir portfólio que o marketplace sugere. Legal. Olha, nós não temos isso. Então, você tem esse pensamento já de construir sobre um terreno alugado, né? Isso acontece. Por quê? Porque a plataforma te facilita muito. Agora, quando a gente vai para a maioria do médio empresário ou do pequeno empresário, ele acaba não tendo isso. Por quê? Porque ele precisa fazer girar. E aí, a questão de ter parceiros para poder facilitar a estratégia dele, para poder facilitar a questão logística, é muito importante. Porque o empresário sozinho, ele tem que olhar o seguinte, da onde vem o dinheiro, qual o produto que eu vou, ele tem que estar trabalhando no estratégico. Se ele for se preocupar se o radar dele está valendo, se a carga chegou, quem é que vai desembaraçar, não, ele tem que falar, olha, eu preciso dessa... Ele tem que fazer uma gestão de contratos eficiente. Tá? Então, jogando a bola para a Rafa, ele tem que chegar no prestador e falar, eu preciso da carga aqui 2 meses antes do Dia das Crianças. Minha carga de brinquedo tem que chegar aqui. Por quê? Porque eu tenho que anunciar, eu tenho que fazer esse produto, esse anúncio rampar no marketplace, então eu preciso que ele esteja aqui para eu poder fazer toda a minha bateria de fotos, colocar esse produto, testar, Isso já é o planejamento, achar o influencer, entendeu? Isso é importante. Legal. E outra, a comunicação, aí quando a gente fala de atuação no marketplace, a gente tem que pensar em comunicação sempre no 360, né? É fazer ads, é estar lá dentro, mas não só isso, só né? trazer o produto. Exatamente. Né? Sim. Ô, Rafa, vamos falar um pouco dessa questão do sourcing aí, que explica pra gente o que é o sourcing, né? Acho que pra todo mundo entender. E como isso acho que até conectando com o assunto, né? Um diferencial competitivo, né? Sim. Conta pra gente aí como é que é esse cenário para... Sim, com certeza. O trabalho do sourcing hoje é encontrar o produto com a inovação que você quer, com a especificação que você quer, para você colocar a sua marca, ou até mesmo para fazer um teste ali no marketplace, ver se isso vai funcionar ou não. Então, é a busca por esse produto, né? Então, a gente tem o time que faz a curadoria, que determina o produto que
você vai comercializar, e o time de sourcing é quem faz essa busca, quem tem essa troca com as fábricas, seleciona as fábricas, entende se são fábricas confiáveis, se elas podem passar por auditoria, se são fábricas certificadas ou não, porque não só como na China, muita gente ainda tem preconceito sobre a China, né? Que a China vende muito produto sem qualidade. Isso é algo tão do passado e que muita gente ainda carrega na mente. Mas a gente tem. Só fazendo um Claro. parênteses, né? No ramo automotivo, com as chinesas agora, Sim, a gente já viu que isso está caindo. isso está caindo, isso está caindo. Sim, Tanto, aham, tanto a fatia de mercado que eles estão pegando, né? Então sim. hoje, antes você falava, eu acho que eu vou comprar um carro chinês. Hoje fala, eu comprei para Comprei. testar. Sim, Tô feliz. exatamente. E o que tem de gente satisfeito com carro elétrico chinês hoje em dia, que está dominando o mercado, as coisas estão mudando, estão evoluindo, né? A cabeça do seller hoje, ela está se abrindo para esse mercado chinês. A gente tem 5 categorias, basicamente, de produtos na China. A, B, C, D e E, sendo a categoria premium, e a E, a categoria mais inferior. O que a gente considera categoria premium no Brasil, hoje para a China, é considerado categoria C. Então, ainda existe Caramba. 2 categorias além, onde você pode trazer produtos de muita qualidade. E o sourcing está lá exatamente para isso, para identificar exatamente o que você precisa. A gente até tem uma brincadeira entre as pessoas desse segmento que fala que muitas vezes a gente encontra um médico reclamando de um produto chinês no seu telefone chinês, dirigindo o seu carro chinês no seu computador fabricado na China. Tudo veio da China, né? Sim, Terrível, tudo né, veio cara? da China. Eu faço a pergunta, será que veio da China? E você olha, made in Sim. China. Então, o sourcing ele vai fazer essa buscar preço competitivo, analisar contrato. Eu aprendi recentemente que já está na hora, a gente falando de reforma tributária, de incluir essa negociação do time de sourcing, a parte da reforma tributária nos contratos agora. Uau. Isso já é algo que precisa ser olhado pelo seu time de sourcing para que você não seja impactado lá na frente. O seu time jurídico não vai dar conta, o seu fiscal não vai dar conta de analisar toda a reforma tributária e aplicar isso nos contratos. Então, o sourcing estratégico é aquele cara que vai cuidar de todas essas etapas para você. E aí, como o Odair bem colocou, é um investimento para que você tenha menos preocupações nessa cadeia. Ou seja, não é só ir lá escolher o produto, pronto, paguei, vou trazer. Não é isso, é Não é tudo. isso, É desde você encontrar a fábrica, o produto, se ele é premium, tem preço, e contrato e o desembaraço todo. Isso, negociar legal. os termos de pagamento. Então, você negocia também os Incoterms, que são as modalidades de até onde vai a responsabilidade de cada parte na importação. Então, se a fábrica vai deixar aquele produto desembaraçado para você no porto da origem, se você vai ter que fazer uma coleta na fábrica deles, tudo isso precisa ser negociado. Qual que é a NCM, a classificação fiscal, que a gente chama a identidade do produto na importação, como isso vai ser classificado para que seja feito o recolhimento dos tributos aqui no Brasil. Tudo isso é muito bem pensado, planejado e tempo de produção. Porque a gente trouxe aqui que o produto precisa estar no estoque 2 meses antes do Dia das Mães ou do Dia das Crianças, às vezes até 6 meses antes, né? E o que não pode acontecer é você comprar sem planejamento, de repente o seu anúncio está bombando e você não tem disponibilidade. Você quer que eu conte a minha história de novo, Por dos favor. produtos que eu trouxe da China? Caíram Eu tô quase chorando por dentro aqui, se eu soubesse. Cair o anúncio é terrível. Você vem, como é que é? Você pegou a bola na área para cabecear e a hora que você vai cabecear, você não consegue fazer o gol porque deu bad stock lá. Eu quero Stock out. compartilhar a minha experiência. Se eu soubesse, eu acho que ou eu teria contratado vocês ou não teria me aventurado dessa forma, né? Mas eu lembro de duas coisas que foram muito marcantes para mim. O produto, a qualidade. Eu lembro que eu chegava, a gente estava vendo diversos produtos. Foi mais decoração, né? A gente ficou 11 dias lá visitando fábrica, não fomos naqueles grandes shoppings enormes, a gente foi mesmo na fonte ali. Só que eu chegava lá, tipo, alguns eletrônicos que a gente trouxe, por exemplo. O cara, ele oferecia, eu tenho o C, o B e o A. O A, 90% de chance que vai funcionar quase todos que você levar. O C, 50%. O B, 50%. O C vai funcionar 10 do 100 aqui e olhe lá, eu não garanto nada. Ele dá também essa opção de escolha. E era uma diferença de preço, assim, absurda. Tipo, eu ia pagar R$1 no C e no outro ia pagar 50. Mas com uma qualidade, aí ele falava, ó, isso aqui é o mesmo que a marca... Puta, eu lembro na época era
aqueles cartão... É antigo, não faz bastante tempo, tá? Cartão de máquina fotográfica, esse é o nome. Sim. Cartão SD. SD. Aí ele pegou uma cartelinha desse tamanho assim, cara, esse aqui é o ruim, esse aqui é o que a marca famosa, aquela Kingston, não lembro agora, Sim. é que eles usam com a gente. Eu falei, caramba, você tá me Compra deles e compra coloca a dele. marca própria. Então, encontra muita fábrica de qualidade. Hoje a gente tem esse sourcing estratégico dentro da Jun e muitas vezes a gente envia o produto e a fábrica fala, olha, eu produzo para essa marca aí no Brasil. E você fala, achei! A fonte! E vocês fazem toda essa curadoria de contrato. Sim, sim. E eu tenho uma dúvida muito minha, muito particular. Isso é para todos hoje? Eu vivo perguntando, quando eu vejo o Pedro, eu falo, Pedro, tá, me fala o ICP, assim. Cara, é muito amplo, mas realmente eu tô começando agora, eu tô querendo investir nisso, eu tenho uma física. É para todo mundo esse processo que vocês estão fazendo? Sim, é para todo mundo. Eu acho que o e-commerce é para todo mundo, o marketplace é para todo mundo. Eu acho que quem ainda não entrou nessa tá perdendo tempo, né, Odair? O que você tem a me dizer? Eu acho que é para todo mundo, mas depende de maturidade. Tem certos casos que você precisa, namorar isso, olhar e falar em que momento... Planejamento. Exatamente, o planejamento, né? Então, aquilo que... E até colocando o que a Rafa já colocou, né? O Marketplace, ele serve para você fazer testes também. É muito fácil. Legal. Você compra um lote de produtos pequeno, 10 produtos lá, um lote pequeno, coloca a precificação para você testar se você vai precisar trazer o de qualidade A ou de qualidade B e C que vai caber. Cabe no preço? Entendeu? Cabe a proposta de valor daquele produto, o consumidor aceita? Então é importante. Enquanto você não consegue trabalhar essa análise de uma forma mais ampla e sólida, compra localmente e vai fazendo os testes, porque aí você consegue comprar lotes menores, acertar e errar, é o MVP da coisa. Né? Mas a questão de importação no modelo que eles estão colocando, de ser fácil, você compra na China falando em português e pagando em real. Ok, isso é perfeito. Isso é perfeito, dá para trazer. Aí aqui você tem que ter a tua estratégia de como você posiciona isso e de como você aproveita isso dentro dos canais de venda. Sim, e isso torna acessível para muita gente, porque, por exemplo, a Jun Pro, ela tem algumas operações diferenciadas. A gente tem a operação de small bets, que é onde o cara compra no nosso site, ele compra um volume bem pequeno, ele faz esse teste, ele nem precisa ter radar nessa situação. Que legal. A gente consegue gerenciar, mesmo que o cara ainda não tenha toda essa maturidade do marketplace, da importação e tudo mais. Então, tendo bons parceiros, eu acredito que é bem alcançável para quem tem esse desejo. E aí a gente tem um segmento que a gente chama de mid-marketing, que é voltado ali para quem já tem uma vivência no marketplace, está atingindo uma certa maturidade, já alcançou o seu posicionamento no mercado. E a gente também trabalha com enterprise ou large corporations, que são grandes empresas multinacionais, empresas bem estruturadas, que já têm o seu supply chain bem robusto e que ainda assim estão tentando buscar um posicionamento mais estratégico através da parceria com esses facilitadores de importação, sourcing estratégico e tudo mais. Que legal. Mas isso é complementar a uma questão da curiosidade do empresário. Então, quando ele vai para a China, né, quando ele vai para uma feira na Europa, quando ele vai para uma feira nos Estados Unidos, né, e ele está procurando, ele olha, ele é o observador para saber o que está na tendência, ele pode voltar e trazer para o parceiro e falar, olha, eu preciso desse produto aqui. Isso é sair na frente, né? Então, ficar só sentado aqui na cadeira sem perceber o que está acontecendo com o mundo, isso é muito pouco para você ter sucesso. Né? O ideal seria que a gente soubesse o que está em tendência lá e que não está ainda no meio do mar, né? Não tá dentro do navio para chegar aqui. E eu preciso trazer antes. Né? Isso não é uma equação fácil de resolver. Mas o que eu estou querendo colocar é o empresário, o online, né, o empreendedor,
ele tem que também fazer aquilo que você fez. Talvez você foi e tentou... Foi uma experiência incrível, tá? Exato. Tentar resolver tudo. A tua aptidão não era para importação. A tua aptidão era para achar o produto certo. Você queria estar lá, ter gente, falar, olha, eu vou trazer esse produto aqui dessa qualidade, já ligar para a tua equipe aqui no Brasil, falar, olha, me traz aí quais são os melhores anúncios, quem é que está fazendo isso, porque eu vi um produto ótimo. E chegar para o parceiro e falar, olha, eu quero esse aqui, ó, nesse nível. Você tem que chegar nesse target aqui. Esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter. Olha, eu preciso desse target aqui, desse nível de qualidade, porque eu não quero ter problema na hora da venda. Então, ir atrás do produto é função do empreendedor. Claro que na plataforma tem, mas eu tô falando, não dá para ficar só na plataforma. De novo, não adianta eu chegar pra Jun lá e falar, eu quero trazer decoração. Não vou te ajudar muito, provavelmente. Você vai provavelmente, né, trazer, mas tem que ter uma clareza, ou não. Não, tem que ter um direcionamento. Você tem que ter esse direcionamento, um pouco de feeling e número e ir atrás, né? E criatividade, não é só no marketplace, mas em tudo. Recentemente, não sei se vocês acompanharam a propaganda da Heinz em relação à maionese. Gente, que ideia fantástica. A gente sabe que as pessoas mais velhas, eles têm uma preferência por uma marca de maionese muito conhecida, tradicional da mesa do brasileiro. E aí eles soltaram uma propaganda agora que todo mundo sabe que a melhor maionese é a Heinz, mas tá difícil de convencer a sua vovó. E o que eles fizeram para convencer a sua vovó? Eles aproveitaram o hype do crochê, que explodiu quando a Virgínia usou uma roupa de crochê no resultado das escolas de samba, e colocaram roupinha de crochê nas maioneses para vender no mercado. Então você pode ver em São Paulo, ali na Paulista, por exemplo, tem o ponto de ônibus vestido com roupinha de crochê. Eles surfaram a onda do crochê para atingir os vovôs e as vovós, para mudar a mentalidade do mercado e trazer isso a favor deles. Então a criatividade, surfar a onda do que está viralizado com o sourcing estratégico, a inteligência no marketplace, tendo bons parceiros logísticos para diminuir a sua responsabilidade e te dar tempo de ter essa criatividade, de pensar no que realmente vai escalar o seu negócio, é fantástico. Provavelmente eles fizeram algum tipo de ação junto com os marketplaces para colocar esse produto em evidência, com cupom, com promoção, com kit, para poder fazer essa ação. Aí a gente volta de novo, né, cara? Toda a cadeia, né? Não adianta, eu vou escolher o produto, botei lá, vai acontecer, né? Tem todo um processo de você fazer com que a venda aconteça, né? E não é tão simples isso. E o mais difícil ainda é ser rápido e surfar a onda, né? Porque você tem que conectar várias pontas, né? É um crochê. É um crochê para fazer isso. Eu acho que esse tema que a gente tá falando é legal, assim. Onde vocês veem os erros mais comuns desse pessoal que tá querendo importar? Você que tá vivendo... Responde você primeiro, Adair, por favor. Não vale usar meu exemplo, tá? Que o meu já foi... Acho que dá pra gente fazer um case de insucesso. Mas é um case tradicional, né? De quem vai, tenta fazer e não tem o know-how, não tem o tempo para isso, tem que se preocupar com outras coisas e acaba tentando fazer tudo. Então, quando a tua aptidão não é essa, é muito mais difícil você ter os ganhos de tempo, e isso, né, a logística é o que expressa melhor isso, é o que materializa isso, mas se você não faz isso direito, se você não tem essa aptidão, não vale a pena, sei lá. Então, qual que é a tua aptidão? A minha aptidão é vender. É saber que eu preciso colocar o produto, é saber fazer com que aquele produto esteja no timing certo, liderar a minha equipe para poder fazer um anúncio bom, ver o quanto de dinheiro está né, controlar essa margem para eu poder colocar esse produto lá. Então, acho que um grande erro é você tentar fazer tudo sabendo que você não tem expertise para aquilo. Então, mas o que o cara vai fazer? A vida do empreendedor é falar um palavrão que é foda, né? Porque ele tem que fazer tudo. Você recomenda que ele tem que procurar parceiros, o parceiro estratégico para poder fazer o que ele não consegue. Então, por exemplo, fazer uma gestão de ads dentro do marketplace não é uma coisa tão simples. Não, parece, né? Só apertar um botão. Exato. Não é. Você tem que estar lá, como é que é? Semana a semana, olhando isso, tirando produto, colocando produto, tal. No market é diário.
Basicamente é diário. Você tem É que a campanha rampa num determinado momento, mas é claro que você vai fazer isso diariamente, mas é um esforço de você controlar, de você ver aquilo. Não é uma atividade tão simples para você. Isso toma tempo e requer expertise, até porque mudou ontem e vai mudar amanhã também. Então tem que ter alguém que esteja no dia a dia. Quando você se arrisca a fazer isso, provavelmente você deixa algum tipo de dinheiro na mesa. Ah, mas eu não tenho hoje como contratar. Tudo bem, mas saiba que você também não vai na produção, né, na produtividade máxima do que poderia para daquela ferramenta, né? Então, trazer produto errado, trazer mais produto, trazer o produto no time errado, esses são erros frequentes que você vai corrigir com margem. Né, na verdade, matar a margem. Em alguns momentos, se esse produto está, inclusive, dentro do marketplace, você vai ter que queimar ele de alguma forma ou descartar, pagando para descartar. Pelo menos tem o capital, né? Sim. Exato. E o maior perfil do importador é ser tomador de risco. Né? E ele precisa tomar o risco de delegar. Ter bons parceiros que façam isso para ele. Eu tive um grande chefe que marcou a minha vida, um líder nato na minha carreira. E ele sempre dizia que você não precisa saber de todas as coisas, mas precisa saber quem faça bem por você. Quer falar o nome dele aí? É bom reconhecer. O nome dele é Domingos Afonso. Legal. Ele hoje trabalha na Signify, que é a antiga Philips Light, empresa de iluminação. É um cara fantástico que eu guardo no meu coração, me trouxe muitas experiências boas de liderança e ele sempre direcionou o time dessa forma. É um cara que sabe falar de todos os assuntos e sabe fazer análise de dados para tomar as decisões. Então, a posição do empreendedor hoje é muito mais analisar os dados do que colocar essa mão na massa ali, né? Que é o que o Dair estava trazendo. Você pode delegar, você pode ter parceiros para fazer isso para você, porque te toma tempo. Isso está no nosso dia a dia. Se você decide empreender, às vezes dentro da sua casa é melhor você contratar uma cozinheira. Se você gasta 2, 3 horas cozinhando por semana, o valor que você vai pagar para uma cozinheira é muito mais baixo em relação ao retorno que você vai ter dedicando o seu tempo ao empreendedorismo. Então, é saber delegar até dentro de casa. Dica de ouro para tudo. Ontem, por favor, Daí, vai lá. E tem uma questão, né, de quando você começa a vender online, né? Muitos empreendedores já começaram no quarto. Eu comecei no quarto como uma atividade secundária e tal. Foram crescendo e ficaram grandes, né? E uma das análises que a gente faz é a questão de empacotar aquelas mercadorias, né? Então, ele passa uma parte do tempo, né? Normalmente a coleta passa lá às 14, ele vai deixar no ponto de coleta lá logo após o almoço. Então, ele tem uma correria danada na hora do almoço, um pouquinho no início da tarde, empacotando, colocando as etiquetas, etc. Não era melhor você pegar um menor aprendiz para fazer isso e você fosse olhar a tua campanha, o diário da campanha de ads? Por quê? Porque isso depende de uma estratégia, isso depende de alguém estar lidando com dinheiro. E não é fácil fazer essa delegação porque ela te custa. Em algum momento você aumenta a venda, né, o faturamento cresce e a tua margem vai. Por quê? Porque é aquele momento de transição, é a dor do crescimento. Você infla a tua estrutura, o faturamento vem, e o faturamento é ego, né? Muitas vezes é ego. Exatamente. Mas tem que estar na estratégia. É o seguinte, eu vou fazer esse esforço agora para poder crescer lá na frente. Mas o caso, o exemplo que eu sempre falo é o seguinte, você está empacotando e está saindo para levar esse produto lá no ponto de coleta. Esse tempo você não faria, você como empresário não usaria de uma outra forma, talvez pesquisando na plataforma que produto que eu posso trazer, e isso possa ser feito por alguém da família no primeiro momento. Isso é importante o empresário ter, né, quem está começando ter na mente o momento que eu tenho que delegar algumas coisas, inclusive pagar para isso, para eu poder fazer coisas que vão me trazer mais retorno. Vocês falaram de vários problemas, né? O tempo do empresário é o maior deles, né? E ele aprender a delegar. Mas voltando aqui para esse tema da construção ali do portfólio dele, né? E eu queria que vocês dois dessem uma dica, né? Você mais como o parceiro, a pessoa que vai fazer o sourcing, trazer o produto, e você como vivenciou o lado do lojista, né? E que para mim foi um problema, né? O volume. Beleza, eu tenho um produto, acho que esse produto é certo. A dúvida, o risco já tá aí na primeira qual produto trazer. E depois o volume. Como é que vocês sugerem aí que tenha um método, tenha uma fórmula?
Como que é isso? Né? Hoje, falando um pouquinho de supply chain, que é o que eu trago ao longo da minha carreira, a gente sabe que existe ali o setor dentro de supply chain que cuida do planejamento de demanda. Então, é uma conta de estatística baseado no seu histórico, se você tiver algum caso, já tenha feito algum teste ali com seus produtos no marketplace, do quanto você tem que trazer baseado naquele histórico ali, na saída que você tem. Então, é uma conexão muito forte com o supply chain, é conta de mais e menos. É você analisar o que você tem no estoque, se você quer ter um estoque de segurança, aonde que você vai deixar o seu capital, se você vai focar mais em fluxo de caixa, capital de giro, ou se você vai ter o que a gente chama de custo de oportunidade, que é o estoque parado. Então, essa conta estratégica, que hoje a gente consegue aprender muito facilmente, que antigamente só era aprendido em grandes cursos de graduação, de administração ou de engenharia de produção, é fazer aquele planejamento, igual as indústrias fazem mesmo, de fábrica, para definir o seu volume, conhecer o seu público. Eu acho que trazer um pouco de previsibilidade para não travar o seu negócio. Então, do ponto de vista de supply chain, eu acredito que esse é um bom gancho para que o seller consiga se organizar e ter o produto no momento em que ele está viralizando por aqui. Eu vou trazer eu vou trazer um case de portfólio, falar um pouquinho de Por favor. portfólio que tem a ver com isso, mas aí não na questão de importação, mas na questão de digitalizar. Então, eu já participei de mais de um projeto onde você tinha um estoque físico, era um e-commerce, né? Era um e-commerce não, era um distribuidor onde você precisava, ele tinha lá 50 mil itens em estoque e você precisava digitalizar aquele portfólio. Isso há 10 anos atrás, hoje não é, hoje melhorou, mas ainda não tá fluindo na velocidade que necessita. Na área automotiva, você tem uma questão que é a aplicação do produto. E essa aplicação do produto, o cadastro do produto, ele é muito importante, seja para transporte, seja para você especificar que é para aquele carro, né? Isso é muito importante porque senão você não vende ou vai vender errado, que é o pior. Né? Tem um carro na oficina que você prometeu que ia servir, que ia resolver o problema e não resolve porque a peça foi errada, porque você não especificou direito. E aí, quando você tem um portfólio de 50 mil itens lá em estoque, você tem que priorizar o que você vai colocar primeiro. Por quê? Porque você não tem equipe para fazer isso. Não adianta colocar 200 pessoas, não cabe dentro de uma operação. E aí, essa questão. O que você vai priorizar? O obsoleto é ótimo. Tá, mas o obsoleto não vai vender. Aí, na reunião de resultado, eu não vendo nada. Né? Aí eu vou colocar o curva A, mas o curva A me dá uma margem menor. Né? Então, esses dois pesos aí do que colocar, né? É isso que você está falando. Como que eu faço essa previsão? Né? Como que eu trago que produto que eu vou trazer? Né? Seja ele para vender, seja ele buscar. Isso é uma dúvida que a gente tem e vai depender da estratégia da empresa. Eu quero começar com esse tipo de produto, eu quero ser o líder nesse segmento, então eu vou trazer bastante produto, eu vou trazer um produto diferenciado, eu vou manter o estoque para não ter ruptura. Aí é uma forma. Mas isso tudo vai de qual a estratégia que a gente quer, onde nós vamos chegar com esse canal, onde nós vamos chegar com esse produto e com essa venda. Legal, legal. Tem o risco, né? Acho que não deixa, principalmente se vai fazer pela primeira vez, acho que tem métodos, né? Acho que a cadeia de supply chain ele consegue trazer métodos. Não tem perfeito, não tem O perfeito. risco vai acontecer para quem está começando e para quem já está há muito tempo no mercado. Mas risco no sentido de errar o produto ou, igual agora está acontecendo a guerra, pode ser que impacte e o navio não chegue. É os dois cenários. Eu acho que os dois, que os dois cenários. Eu acho que a gente nunca está ileso de correr esse risco, né? Então, se você abrir um CNPJ, a partir de agora você já tem o risco. Legal, eu tenho mais um monte de perguntas, achei que o tema ia ser mais difícil, mas tá bem legal. Voltando aqui para a nossa realidade da comunidade, a gente tem os heads de e-commerce que, ele também tem que participar dessa cadeia de decisão, né? Mas qual que é o papel dele? Como que ele influencia? Você que viveu as operações aí, como que você acha que esse head ele é inserido nessa escolha do produto, na escolha do parceiro para trazer, se vai trazer ou comprar aqui, como que é o papel dele aí, Odair? Então, tem vários níveis de responsabilidade, né?
quando você está numa operação onde o e-commerce é considerado estratégico, o head de e-commerce tem mais voz para trabalhar com supply, entendeu? Para entender que aquilo é um projeto que vai, né, ele vai crescer e aí ele vai chegar no nível de rentabilidade, que você tem um investimento. Não é porque você tem o produto lá no estoque que você vai assinar uma plataforma de e-commerce ou vai entrar no marketplace, que amanhã você está lucrando, que amanhã você vai trazer uma rentabilidade. Não, você tem que ter gente para isso, você tem que ter a estratégia do consultor, você tem que ter gente fazendo anúncio, você tem o pós-venda para poder colocar. Não se começa um negócio de e-commerce, tá? Com todas as áreas compartilhadas, porque isso o resultado vai ser ruim. Né? Esse é o ponto. Então, o que eu vejo do papel do head de e-commerce é ele efetivamente achar qual que é o produto, orientar qual que é o produto, demandar isso para a área de supply, tá? Ter o marketing como aliado, então às vezes até concorrendo com a operação física, mas ter o marketing como aliado e o marketing como fornecedor dele, o marketing interno, ele ter agências externas que possam ajudar ele nessa questão, ajudá-lo na questão de como divulgar esse produto, como colocar esse produto. Então é uma operação, é um novo negócio. E para ter um novo negócio, você tem que ter gente competente e com poder de decisão. Se reportando a um CEO, entendeu? Se reportando a uma diretoria comercial, se essa diretoria comercial entender que não é um competidor e sim mais um canal que a empresa mais uma área que ela está chegando, entendeu? E que essa área não é uma decisão do head de e-commerce falar hoje nós vamos para o online. O mundo está assim, simples assim. Se você não está, eu até já escrevi sobre isso, né? Se você não está vendendo online, tem alguém vendendo no seu quintal. Sim, muito bom. E eu acredito também que no começo do e-commerce, como diz meu pai, quando tudo isso aqui era mato, o head de e-commerce ele era medido pelo ROAS, que é a análise sobre o retorno sobre os anúncios e o tráfego, né? E hoje ele precisa ser híbrido. O híbrido não está só no home office, mas também na carreira do head de e-commerce, que precisa fazer toda essa análise estratégica que o Odair colocou e trazer isso para dentro do time em parceria com os seus fornecedores internos. Então, ter essa capacidade híbrida de gerenciar tudo que está acontecendo no mercado. Não é mais só olhar para anúncio, tráfego, mas olhar um lead time, olhar se aquilo faz sentido, trabalhar com o pessoal de marketing, trabalhar com o pessoal de logística e fazer essa integração com o supply chain, que é o que a gente trouxe como tema. Eu vou fazer uma sacanagem com você agora. Claro. Pô, fala pra câmera, porque isso vai dar um bom corte, né? O papel do head híbrido. E isso que ele tem que ser. A gente vai falar sobre outros episódios, até vou conectar aqui, né? A gente tá falando muito com o Odair, ele trouxe a visão do head participar da cadeia, calendário, falar com todas as áreas, né? Não adianta a gente falar, putz, você vai só vender e fazer anúncio. Não é mais, né? Não é mais. Como dizia meu pai, quando tudo isso aqui ainda era mato no segmento do e-commerce, o head de e-commerce ele era cobrado somente pelo retorno do tráfego e dos anúncios, né? Agora, ele precisa ter um cargo híbrido. Não só... A gente fala de híbrido e remete muito ao home office, mas não é só do home office que a gente está falando. A gente está falando de um cargo híbrido, um head de e-commerce que tem conhecimento de operação, tem conhecimento de logística, tem conhecimento do tributário, que faz essa conexão com o time de marketing, entende qual que é o melhor produto para o anúncio crescer, para a empresa crescer, fazendo essa conexão com os fornecedores internos, como o Odair bem colocou aqui. E tem outro ponto também, quando você inicia uma operação, né, essa digitalização do mercado, essa questão de você ter players que só estavam na parte física, né, e vendendo dentro do seu estado. Quando você vai para o e-commerce, é uma outra complexidade. Você tem que ter a questão do DIFAL, você vai faturar para o Brasil inteiro. E aí, a parte fiscal, se for falar, como que a gente vai fazer isso? Né? Eu não estou preparado para isso, eu preciso fazer. Então,
você sai daquilo de vender só ali na tua região, de estar com o teu sistema bacaninha para você falar, pô, agora eu vou vender para o Brasil inteiro. E a gente está falando de regime tributário. Você é simples, você é lucro presumido, aonde você se enquadra? Eu vou abrir um CNPJ, só para operação online. Como é que eu vou fazer essa alocação de estoque? Eu tenho que ter uma área física diferente. Então, o head de e-commerce, ele tem que pilotar isso. Ele vai saber tudo no detalhe? Não vai saber. Mas ele tem que saber fazer as perguntas certas. Ele tem que ter na lista dele de contatos as pessoas certas para ajudá-lo quando ele tem um problema. E aí a comunidade ajuda muito com isso, né? Olha, eu estou com um problema assim, tal. A gente acaba se ajudando muito na comunidade. Mas quando eu concordo com a Rafa essa questão do híbrido, que não dá para você ter alguém só, que era como antigamente, ficasse só no mundo online. Olha, eu estou gerando tráfego, eu estou vendo se a plataforma tá atendendo, eu estou vendo o nível de serviço, tal, despachei, ok. Não é isso. Você vai ter que integrar com o WhatsApp, com a venda com televendas, entendeu? Você vai ter que olhar como que esse faturamento está saindo, você vai ter que ver se precisa de um estoque extra, tá? Porque é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só pegar ali, o produto está lá, você tem 20 milhões aí, anuncia e sai vendendo. Não é assim. Vamos para a página 2, para a página 3. A gente tem simplificado muita coisa aqui. Acho que vocês trouxeram uma elucidação muito boa da complexidade de tudo, né? Mas legal. Boa, pessoal, a gente tem que encerrar, infelizmente, um papo super legal aqui sobre cadeia de suprimentos, sobre importação. Espero que você tenha gostado do episódio. Eu vou passar a palavra aqui para a Rafa. Conta pra gente um pouquinho aí como é que foi a sua experiência, se tem alguma dica final e principalmente onde as pessoas que estão assistindo te encontram. Claro, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu amei esse bate-papo. Gostoso, leve, cheio de conhecimento. Para quem quiser me encontrar, pode me encontrar no LinkedIn, Rafaela Rangel. Eu posto alguns conteúdos sobre importação, sobre marketplace, sobre venda. A gente faz alguns eventos e esses conteúdos são disponibilizados lá. Então, na rede social é no LinkedIn, Rafaela Rangel, que você vai me encontrar. E para finalizar, eu quero deixar uma dica de que importação não é um bicho de 7 cabeças. E se você tem medo de pisar na China, pode ter certeza que tem bons parceiros que podem te acompanhar nessa jornada. Muito bom. Obrigado, Rafa. Sua primeira participação, eu estou muito feliz de estar com você aqui e foi bem legal, muito conteúdo. Vamos ter mais trocas assim, tá? Com certeza. E você, Odeir, como é que o pessoal te encontra e deixa uma dica aí para quem está assistindo? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Rafa, pela parceria. Foi muito bom. Na verdade, o intuito do podcast é você dividir conhecimento, mas a gente acaba aprendendo muito, né? Então, concordo aí da questão da importação. Não tenho medo de importar. Achem o seu parceiro correto. Você pode me encontrar no LinkedIn, Odair Coelho JR, tá? Já estou lá há um tempinho. Eu publico menos conteúdo do que eu gostaria, mas tem bastante conteúdo, vai ver muita coisa de e-commerce, da área automotiva também, tá? A Rafa já falou que vai convidar a gente para os eventos, então vá no LinkedIn dela e fala, eu quero convite para os eventos, que ela arruma. Os eventos são muito bons, viu? São muito bons. Realmente bom. Olha, comenta lá que a gente consegue convites exclusivos, hein? Isso comenta que engaja, né? Então, olha aí, essa galera do digital não perde. Um PDF que tá lá. Exatamente, como é que é? Digite e compre, né? Que eu digo. E a dica é que o e-commerce ele tem as suas particularidades. Não necessariamente você vai precisar de um consultor para começar, mas a hora que você quiser escalar e quiser dar os passos da maneira correta, tem vários profissionais no mercado, eu sou um deles, mas tem muita gente que pode te ajudar. Por quê? Porque já viveu isso, então tem alguns erros que você pode cometer e que a gente tem como falar, olha, vamos por esse caminho ou não, né? Então essa é a dica que eu deixo, procure gente que conhece, faça acordos e faça contratos onde seja um ganha-ganha e vamos em frente, vamos juntos. Muito bom. Obrigado, pessoal, pela presença.
Para quem nos assistiu até agora, aí a gente falou da facilidade, né? De quebramos aí aquele mito de importar não é para todos, então a gente trouxe isso aqui. Falamos das estratégias, né? O que pode ser considerado, da importância de você ter um calendário, da importância de conectar várias áreas. Espero que isso tenha sido útil para vocês. A gente está aqui com a Adjum Pro, então vai estar o link aqui, o QR Code, para que vocês acessem e falem com eles. E muito obrigado pela participação, e muito obrigado por quem chegou até agora. Para quem quiser também me encontrar, Caio Araújo 74 no Instagram, ou Caio Araújo, tem vários, vai ser difícil no LinkedIn. Eu escolhi meu nome errado, mas tudo bem. E esperamos você na próxima. Não esquece de curtir e compartilhar aí com as pessoas que você acredita que vale a pena o episódio. Obrigadão, valeu galera, até a próxima.